queridos irmãos, que possamos vibrar em ressonância com a paz que Jesus nos endereça sempre. Nós hoje vamos conversar um pouco a respeito de algumas crenças que nós temos. A nossa irmã Leia falou muito bem sobre o curso e a doutrina espírita nos abre o entendimento para poder analisar a vida sobre ângulos diferentes. E fazer o curso da doutrina espírita tem um preço, sim. O preço se chama perseverança. Porque todo curso que a gente quer fazer, a gente tem que começar e ir até o fim. Para adquirir uma profissão, a gente tem que fazer isso, né? Se os estudantes, quando chegam na fase do vestibular, desistirem nos primeiros obstáculos, eles não vão à frente. Para atingir a meta, o objetivo que cada um propõe a si, tem então que ter perseverança. E a doutrina espírita, que nos abre a realidade do mundo espiritual, cobra de nós essa perseverança. A gente tem que começar e ir até o fim. E o fim é para sempre. E é isso que a gente acaba descobrindo. Então, a doutrina espírita nos favorece muito porque nos ajuda a mudar concepções importantes. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas dessas concepções. Por exemplo, destino. Quem acredita no destino, honestamente, por favor, levante a mão. Muito poucas pessoas acreditam no destino, 3, 4 pessoas. Quem acredita na sorte, por favor, sorte e azar, levante a mão. Porque tem muita gente que acredita mais no azar do que na sorte, não é? Então, quem acredita no azar ou na sorte, levante a mão, por favor. Que bom, ninguém acredita na sorte e no azar. Mas se a gente observar no dia a dia da vida, a gente aparentemente não acredita. Quantos de nós, quando a Mega Sena está acumulada, fica na fila, comprando o bilhetinho lá? Por favor, levante a mão quem faz isso. Então acreditam na sorte e no azar e não foram honestos com vocês mesmos ao responder. Porque é isso que mostra o que a gente tem dentro. A gente tem a esperança de que Deus tenha se enganado com a nossa posição e quem sabe, de repente, através da casa lotérica, a gente não pega o próprio que devia ter sido dado antes. Não é verdade? Então vejam que há um posicionamento em nós que é contraditório. A gente diz, da boca para fora, que acredita em tais ou quais coisas. Mas na hora de colocar em ação, a gente se contradiz. A gente não tem coerência com a própria maneira de pensar. Por que razão a gente tem esse tipo de atitude? Há pessoas que têm muitas dificuldades em fazer coisas em determinados dias, determinadas horas, não é? Criam crendices. A gente acha nessas crendices até que a gente pode negociar com o mundo superior, com Deus. E a gente negocia. Quando a gente quer muito uma coisa que a gente acha que a gente podia ter, a gente, lá dentro da gente, a gente negocia. Ah, meu Deus, se esse negócio acontecesse comigo, eu até mudaria o meu jeito de agir. Né? Tem muita gente que consigo próprio fala isso, até promete coisas. Então, essa maneira de viver no dia a dia retrata a rigor o que a gente tem de fato dentro da gente. O André Luiz tem um pensamento muito interessante sobre essa curiosidade
que muitos de nós têm de saber o que a gente foi na encarnação passada, né? E a gente gosta sempre de lembrar da encarnação passada, aquela que a gente foi rainha, rei, príncipe, não é? Gente importante. Quem não gostaria de ser Alexandre o Grande? Mas quem que gostaria de assumir a responsabilidade dos crimes que ele cometeu? Aí há uma diferença. Então a gente gostaria muito de saber das encarnações passadas da gente, mas com essa visão distorcida. E o André Luiz diz o seguinte, olha, se você quiser saber o que você tem sido nas encarnações anteriores, preste atenção ao que lhe vem à mente quando você está desocupado. É muito interessante esse pensamento de André Luiz. Porque quando a gente está desobrigado das coisas, a gente deixa a mente livre. E o que sai? Aquilo que a gente tem dentro. Então a gente se revela para a gente mesmo assim. Então a gente é sonhador, muito fantasista, a gente fantasia a vida de maneiras incríveis. A gente fantasia nas relações, não é? Principalmente nas relações humanas, e a gente se dá o direito de ficar decepcionado. A tal da decepção com as pessoas é um lugar comum em nossas vidas. Preste atenção se não é assim. Não é? A gente às vezes conhece uma pessoa que parece ótima e a gente fica tão empolgado com aquela pessoa que a gente já põe ela nas nuvens. Não é? Mas ela não se sustenta lá porque a gente pôs através de uma fantasia que nós criamos. Quando ela despenca de lá, na verdade ela nunca esteve lá, a gente que pôs, não é? A gente fica decepcionado. E a gente fica decepcionado não com a gente, com ela, que não atendeu às nossas expectativas. Então a gente cria animosidades por causa disso, cria inimizades por causa disso. E a gente complica a vida da gente por causa disso. Então, na verdade, eu trouxe para a gente fazer um pouco de reflexão uma lição desse livro, Leis Morais da Vida, escrito pelo espírito de Joana de Ângeles, ditado ao médium Divaldo Pereira Franco. E a lição se chama Diante do Destino. Esse destino que a gente não acredita, mas acredita. Falso, começa a lição, o conceito sobre os que estão fadados ao mal. Olha só. A gente acha isso. A pessoa às vezes nasce num ambiente difícil, no meio de uma sociedade que não oferece a ele muitas condições de educação, e a gente acha que por isso ele está fadado ao mal. Aliás, graças a esse tipo de atitude, a gente cria um preconceito. As pessoas pobres vão acabar sendo ladronas. Não é? A gente nunca imagina que o ladrão está no meio dos ricos. Aliás, os ladrões ricos são espertos, não são ladrões. A gente até arranja um termo diferente para eles. Então a gente acha que em situação, em condições sociais que são complicadas, a gente até acha mesmo que as pessoas estão fadadas ao mal. Que a solução da desonestidade, né, do crime, é resolver o problema social, acabar com a pobreza. E, curiosamente, a gente vê que muitos países da Europa, né, que não têm pobreza, continuam tendo crime. Violência, roubos. Então, aonde é que está o problema? Não é? Então, esse conceito é falso. É equivocado o ensino de que a sorte é responsável pelo destino de cada homem. Aliás, a gente usa na nossa linguagem comum. A gente não acredita na sorte nem no azar, porque ninguém levantou a mão, não é? Mas a gente acha, né,
que eu acho que entrei numa maré de azar danada. Porque tudo está dando errado para mim. Quem é que não fala e não expressa esse sentimento no cotidiano da vida, em circunstâncias em que a nossa vida parece não dar certo? Que parece não dar certo depende do conceito que a gente fez da vida. Não é verdade? Então, esse também é um pensamento equivocado. Absurda a teoria em torno dos que devem irremissivelmente sofrer desgraças. Aliás, a gente atende pessoas assim. Uma vez atendemos uma senhora, né, que já tinha 3 casamentos. Ela largou do primeiro marido porque ele bebia, não aguentava mais. Aí, depois que largou dele, se achou no direito de arranjar outro. Arranjou outro, ficou entusiasmado e tal, e estava dando certo e tal, de repente o outro bebe também. E ela, puxa, o segundo bêbado não aguentou muito tempo e largou. Aí, passou um tempo, ela se aventurou outra vez e caiu na mesma experiência. Ela realmente não sabia escolher, não é? Porque ela só escolhia bêbado. Então ela tinha um azar danado, só bêbado caía na rede dela. Isso é muito comum na vida cotidiana, mas é um engano, não é? Porque a pessoa está fadada a sofrer desgraças, tudo dá errado para ela. Lamentável a ideia que impele o ser a fazer o que deve fazer na contingência do erro e da desdita. Aliás, isso é muito comum também. O que eu podia fazer naquela circunstância? Fiz o que eu fiz e fez errado. Podia ter feito certo, mas fez errado, não é? Então, isso é uma contingência da vida, não é uma responsabilidade da pessoa, a pessoa coloca dessa maneira. Portanto, essa é uma ideia lamentável. Sem fundamento, a asseveração da fatalidade para o infortúnio, não é? A gente vê isso às vezes em família, não é? Eu vivi perto de uma família que todos os filhos tinham problemas de ordem genética. Quase não enxergavam, usavam óculos de fundo de garrafa. Tinha alguns deles, dos filhos, que tinham deformações corporais. E era a família, era o marido, a mulher e os filhos cheios de problemas. Tinha 3 ou 4 filhos nessa circunstância. Quer dizer, é uma situação, né, de fatalidade para o infortúnio. Puxa, aqueles 2 não tiveram um filho são. Um filho nas condições que a gente chama de normal. Fatalidade. Fatalidade ainda mais para o infortúnio. Mas às vezes as pessoas acham que tem fatalidade para as coisas boas também. Nasceu num berço de ouro, tem tudo que quer, vai para onde quer, não tem dificuldades materiais nenhuma. Né? Nasceu, a gente até criou, né, um título para isso, nasceu no berço de ouro. É uma fatalidade. Por que alguém nasce no berço de ouro e outro nasce num berço, né, de plástico? Que hoje é o que é comum nos lixos. Né? Fatalidade para o infortúnio. O destino individual resulta dos atos de cada criatura. E aí é que pega o problema. Porque como nós analisamos uma cena do filme, a gente acha que todo o conteúdo do filme está naquela cena. E esquece que aquela cena faz parte, né, de uma sucessão de cenas, das quais umas vieram antes e outras vão se suceder. Imagina a gente entrar no cinema, não é? E já começou o filme. A gente entra no meio. Aí a gente fica 10 minutos no cinema e sai. Não vê o resto do filme. Qual é a impressão que a gente vai ter daquele filme? É uma impressão completamente fora da realidade, do contexto do filme. Pois é essa situação. Quer dizer, o destino individual resulta dos atos de cada criatura.
Quantas criaturas chegam na casa espírita dizendo, olha, eu não mereço o que está acontecendo comigo. Eu nunca fiz nada para que isso tudo acontecesse na minha vida. Está desesperada, pedindo socorro. Aliás, quando falta o socorro em todas as outras injunções possíveis que a sociedade oferece, a pessoa até se arrisca a ir no centro. Não é assim? É muito comum isso ainda. Por isso mesmo, a todo instante, sofre injunções positivas e negativas que lhe alteram a planificação. No determinismo das leis, há opções que decorrem do comportamento do espírito em experiência evolutiva, dispondo e orientando sempre para as trilhas liberativas e felicitantes. Ninguém, portanto, em desvalimento, atirado à irrefragável derrota. Olha, é outro conceito. Querer ou não querer, esforçar-se ou não pelo triunfo pessoal, depende de cada aprendiz da vida. Assolado, perseguido por fatores inditosos, arrojado a situações perniciosas, mesmo assim, o homem é responsável pela sua acomodação tácita ou pelo empenho de superação das injunções, que devem funcionar como valiosas experiências para a fixação do dever nobre, do bem atuante nos painéis da sua mente encarnada. É importante que a gente tenha essa compreensão, mas para ter essa compreensão é preciso que a gente seja capaz de, olhando a nossa vida como um todo, colocá-la no panorama de uma cena da nossa imensa realidade espiritual que precede essa cena e das oportunidades de construção das cenas sucessivas que haverão de vir em função de nossas tomadas de posição. E isso é importante. Então, essa compreensão, esse entendimento, só entra dentro da gente quando a gente começa a se descobrir espírito. A gente tem que parar por alguns momentos e abstrair de nós próprios como homens ou mulheres e lembrarmos que somos espíritos. E se a gente não fixar esse conceito de forma definitiva na nossa realidade interior para ser o guia, a partir daí, das nossas ações, a gente acaba sendo incoerente com o que está aqui e com o que nos manobra nas nossas ações cotidianas. Há uma diferença entre conhecer e saber. A gente não se dá conta disso. O Paulo de Tarso, esse exemplo, né, que a gente tem na nossa história do mundo ocidental, basicamente, que era um homem duro, rígido, conhecedor, né, era conhecedor de muitas coisas, ele em algum momento da sua vida, depois que percebe a realidade espiritual, ele diz isso: miserável homem que sou, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque o indivíduo se vê diante de uma realidade desta. É essa a nossa realidade. Não acredito na sorte, mas que eu estou numa maré de azar, eu estou.
não é? Que é essa conduta ambígua, inconsistente, incoerente que a gente cria para a gente próprio. Porque a gente conhece, mas não sabe. Conhece muitas vezes de ouvir falar. Até leu, en passant, em algum dos livros que passou pelas nossas mãos. Mas qual foi o cultivo que se fez daquele conhecimento para que ele pudesse, como uma semente que brota, soltar raízes na nossa personalidade interior que a gente carrega consigo próprio? Que raízes, que construção, quão firme aquilo está dentro da gente. Nós nos acostumamos, ao longo de várias encarnações, de acreditar nas pessoas que a gente elege para a gente como líder. A gente fez isso muito dentro da religião, no século do positivismo, dentro das ideias filosóficas, e fazemos isso hoje diante das ideias científicas que nós pensamos que sabemos. Porque a gente invoca a ciência a nosso favor sem realmente conhecê-la. Eu canso de ouvir isso nas entrevistas de televisão. A ciência prova que... A ciência nunca provou nada. Que a ciência não é de prova. Ela mostra pelos fatos a evidência das leis que regem aquele conjunto de fatos. É diferente. O conceito nosso ainda está mal colocado, até mesmo dentro daquilo que a gente chama de conhecimento da ciência ou da humanidade. E eu vejo isso acontecer dentro do movimento espírita. Há muitos espíritos que dizem que a ciência já demonstrou a realidade do espírito. Qual ciência? Não é? Então é preciso que a gente faça essa transição, e essa transição não se faz sem um roteiro de conduta interna que cada um tem que se posicionar diante para construir essa realidade presente que é o ser espiritual que nós somos. Os espíritas mesmo fazem isso. Quando eu dormi, o meu espírito foi passear, foi lá visitar. E o meu corpo ficou na cama. E aí cabe a gente perguntar, e você, ficou aonde? Porque ele já virou no mínimo dois, é o meu espírito e o meu corpo. E ele o que é? Porque a gente não faz o conceito correto. A gente não entende de que está falando. Por isso é que a gente cria essas fantasias e acaba agindo por elas. Porque na hora do vamos ver, o que existe de fato dentro da gente? A fantasia. E a gente então se decepciona com a vida. Não é difícil? Claro que é difícil. A gente tem um filho que com 3, 4 anos, 5 anos, aparece uma leucemia nele. É muito difícil. Para qualquer pai e mãe. E a gente fica desesperado diante dessa situação. E começa a se perguntar, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? O que essa criança fez? Afinal de contas, só tem 5 anos. E a gente começa a ser colocado pela vida diante dos nossos
falsos conceitos. Tem muita gente que não ajuda os outros porque a ajuda que deu para um foi desviada de maneira errada. A gente viu isso acontecer agora com o estado de Santa Catarina, que teve toda essa inundação. Quanta gente deu um monte de coisas. De repente, foram desviadas muitas coisas. Pessoas aproveitaram, levaram para suas próprias casas, ao invés de levar para as pessoas que precisavam. Deixou-se muita coisa perder. E muita gente ficou pensando, na próxima vez eu não ajudo. Porque para acontecer desse jeito, eu não vou fazer meu esforço. Não é verdade? Nós, quando éramos jovens, trabalhamos na campanha Alta de Souza, que saía todo sábado, todo domingo de manhã na minha cidade. Os jovens levantavam cedinho, não é? Nos reuníamos na casa espírita que a gente participava e saíamos com saquinhos, na época era saquinhos de papel, carimbado, arroz, feijão, açúcar, um pacote de saquinhos que a gente deixava nas casas. A gente dividia a cidade em bairros, tinham várias mocidades espíritas que faziam isso. Fazíamos um trabalho integrado na cidade. E no domingo seguinte a gente passava recolhendo. E a gente encontrava muitas pessoas que abriam as portas, nos entregavam saquinhos vazios. Eu não ajudo, porque eu já ajudei os outros, nunca fui ajudado, e eu já ajudei os outros e já vi que foi desperdiçado. Com essas decepções. Porque a pessoa não ajuda. Ela ajuda, mas ela quer que a ajuda dela, sem nenhum esforço dele, dê certo. Porque isso é cômodo. Por isso a gente se nega, porque ocupar a posição de descrença é mais fácil. Esse mundo não presta mesmo, então eu estou fora dele. Como se pudesse ficar fora. Porque se o mundo não presta para a gente, isso significa que a gente é melhor do que ele. Então foi um engano de Deus deixar a gente nascer aqui. Porque a gente devia estar num mundo melhor. Então esses conceitos que a gente vai criando, porque a gente não percebe que a gente é um ser espiritual, cria para nós circunstâncias de difícil trato para com a gente mesmo. Porque a gente vai ser, pela própria dinâmica da vida, testado naquilo que a gente já tem. Não vamos passar do teste, mas vamos ficar decepcionados, em vez de ir com a gente, com o resto do mundo. Porque é mais fácil pôr decepção nos outros. Porque é essa ideia de ficar decepcionado com fulano ou ciclano. Ou com os filhos, eu pus a minha vida inteira para cuidar dos meus filhos, agora faz isso. Olha só. Né? Eu tenho uma senhora, minha amiga, que ela teve um filho e uma filha. O filho virou bandido e ela ficava feliz quando ele estava preso na cadeia, porque assim ele não corria o risco nem de matar nem de morrer. Olha só. E a moça, né, viveu uma vida muito leviana, teve filhos sem uma estrutura de família, largava os 2 filhos que ela teve, presa num apartamento, ficava 3, 4 dias sem aparecer, criança de 2, 3 anos sozinha. E ela lamentava, uma mulher trabalhadora, esforçada, pessoa digna, honesta, simples, mas digna e honesta. E a gente fica decepcionado, puxa, que 2 filhos eu tive. Que decepção não foi minha vida, podia ter 2 filhos que poderiam estar me abraçando, né, convivendo comigo, que é isso que a gente deseja. E a gente então se acha infortunado por uma fatalidade da vida, porque a gente não compreende a realidade dos desígnios, das leis espirituais que regulam a vida do ser como ser espiritual. E a gente até fala isso.
Ah, não foi feita justiça aqui, mas Deus vai fazer justiça. Ela vai ver comigo se Deus não vai pôr justiça na vida dela. A gente até puxa Deus, né, para ser a polícia nossa. Para ir lá e punir aquela fulana, aquele ciclano que errou conosco. Amesquinhando a nossa ideia sobre o Criador de tudo que é lindo e que existe no nosso universo inteiro. Da beleza, da harmonia do nosso próprio corpo físico, da nossa capacidade de enxergar, que a gente nem se dá conta. Porque a gente está tão acostumado com o olho, que a gente olha para tudo sem se preocupar com o fenômeno fantástico que é a capacidade visual. Só quando a gente começa a ficar com problema no olho, é que a gente se dá conta disso. Então a gente vive uma vida de fantasia por isso. Assodado por inspiração obsessiva, que é muito comum, ou compelido pela impulsividade malsã de companheiros aturdidos, a responsabilidade da decisão, diz a Joana de Ângeles, te pertence. Não transfiras culpas, escudando-te no destino ou no propelimento da natureza íntima ou nos fatores circunstanciais. Ah, foi um azar. Né? A gente faz isso. Reencarnação é oportunidade de soerguimento e não de desaire ou queda. Quer dizer, nós não reencarnamos pura e simplesmente para sofrer as injunções da vida. Não é isso. Acompliciamento com o mal é, antes de mais nada, a afinidade para com o mal. Portanto, não está fora, está dentro. Sintonia com o bem é sede de amor e ânsia de felicidade. Outro conceito. A ascensão ou a queda será decorrência, aí vem chumbo, do teu livre arbítrio, desde que em todo momento o Senhor te faculta recursos excelentes com que podes discernir, optar e agir. Em situação que te pareça difícil, ao invés da deserção do dever, da revolta precipitada, do desvario, recolhe sensatez, prudência, amadurecendo intimamente e interiormente, modificando-te. Lição é o prêmio da vida, como a experiência representa a aquisição preciosa do esforço pessoal, intransferível. Ninguém adquire valores intrínsecos da realidade espiritual para o outro. De forma alguma, desistas de lutar, de tentar em esforço de reabilitação, de repetir a tarefa até lograr a vitória. Isso aqui é programa de vida. Qual devia ser o nosso programa de vida? Tentar, em esforço de reabilitação, de repetir a tarefa até conseguir a vitória. Não deu dessa vez, mas eu vou tentar de novo. Só a fatalidade para o bem, sendo as determinações de provação e expiação, capítulos e ensaios redentores para os equivocados, que só há fatalidade para o bem, sendo as determinações de provação e expiação, capítulos e ensaios redentores para os equivocados, que se demoram nas experiências primárias da evolução. Quer dizer, é realmente uma lição muito interessante que nos coloca numa nova posição diante do tal destino. Porque a gente começa a compreender que destino
não é aquele negócio que parece manipular as vidas de todas as pessoas, jogando umas contra as outras e criando dificuldades para a vida. Como as novelas apresentam. Porque as novelas fazem isso. Porque os indivíduos não têm coragem de tomar posição diante do confronto da responsabilidade. Vocês estão vendo a novela aí, Caminho das Índias? Não tem um filho da família indiana que namora a brasileira que resolveu traiçoeiramente largá-la porque não consegue enfrentar a família? É um problema de decisão. Ele pode estar tomando um atalho na vida dele porque ele não sabe o que quer. Deixa os outros quererem para ele. E a maioria de nós faz isso em circunstâncias diversas da vida. Quantas vezes a gente vem numa casa espírita, precisava de um conselho, estou diante de um dilema. Leia, o que você acha que eu devo fazer? Não é assim? O Chico vivia ouvindo esse tipo de coisa. Todo mundo que trabalha atendendo o público tem esses confrontos. O que eu devo fazer? Aí Kardec pergunta para os espíritos assim, onde estão inscritas as leis de Deus? Que são as leis que governam a nossa realidade espiritual excepcionalmente. São leis que não estão enunciadas pela ciência, porque a ciência não as conhece. A ciência só conhece as leis da matéria. Mas as leis morais, ela não conhece, que são as leis do espírito, antes de mais nada. Aonde estão inscritas as leis divinas? Na vossa consciência. Resposta melhor do que essa não pode existir. Então não precisa pedir, transferir o problema para Leia. Leia, o que eu faço? Faço o que a consciência sua dita. Se você não tem clareza de consciência, estude os valores espirituais para tê-las. Porque assim vai saber o que decidir. E quando decidir, assume a responsabilidade pela decisão. Porque quando a gente decide uma coisa, é decisão pessoal. Deu certo, que bom, aprendi uma nova coisa. Deu errado, que bom, aprendi uma nova coisa. Igualmente. Porque faz uma vez só. Se deu errado. E isso não é fazer mal. Não é errar. É aprender. Quem erra com vontade de acertar, não erra. Aprende. É outro conceito. E a gente então fica tanto com medo de errar que prefere não fazer. E aí é omisso. É o indivíduo que ganhou um talento e enterrou com medo. Não teve medo, não teve coragem de aplicá-lo. Porque ficou com medo de perder e não aplicou. Os outros que ganharam 3 e 5 aplicaram e ganharam o dobro. Então, a gente tem esses conceitos espirituais nos ensinamentos de Jesus. Mas compreender os ensinamentos de Jesus só e somente só com a visão espiritual. Porque Jesus não ensinou os homens e as mulheres. Ensinou os espíritos vestidos com roupa de masculina ou feminina no processo reencarnatório. Por isso é que ele disse, minhas palavras não passarão. Porque ele estava falando das leis espirituais que nos governam. A cada um é dado segundo as suas obras. É muito importante a gente entender o peso, a força dos conceitos espirituais. E é isso
que representa se descobrir espírito. Porque então a gente começa a ter um outro ponto de vista sobre a vida. A gente já não mais fica na fila das lotéricas, porque a gente sabe que a gente tem o que merece, não fica carregando ilusões e alimentando sistemas de desvios de valores. Porque pensa que não, cada contribuiçãozinha de uma pessoa representa um montante enorme, que se fosse, ao invés de canalizado para uma jogatina de azar, fosse direcionada para um trabalho eficaz social, daria muito mais resultado. E a gente se compactua com isto, porque a gente vende e compra ilusões. O que nós queremos dessa vida? Como homens e mulheres, a gente faz uma ideia, mas como espíritos em trânsito, num processo evolucionário, a gente faz outra. E é isso que faz a diferença. Destino na Terra é programação de curto alcance. Porque nenhum de nós reencarna, nasce num corpo físico, sem ter feito um planejamento prévio para o tipo de experiência e de convivência que a gente necessita para dar um passo à frente, sempre. Mas às vezes a gente estaciona em vez de dar o passo à frente, porque a gente enterra o talento. É importante, a gente tem que parar para realmente meditar nessas coisas. Porque ninguém vai fazer pela gente. E se a cada um é dado segundo as suas obras, não adianta a gente chegar do lado de lá e falar, eu não sabia. Porque não sabia, não significa que devesse ter feito como fez. Porque não tem direito de não saber, mas tem o dever de aprender. Essa é a diferença também. Então, a gente tem que mudar os nossos pontos de vista. Eu tenho um avô, quer dizer, tinha, porque já foi para o mundo espiritual, né? Agora ele é um espírito, não é mais o meu avô, porque isso é uma relação carnal, mas é um espírito relacionado com a nossa história, muito provavelmente, que a gente já conhece de outras vidas, de outras oportunidades. Ele não tinha essa visão e dizia isso. Quem nasce para ser cachorro, morre latindo. E a gente acredita nisso. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Não é uma musiquinha? E são pensamentos do povo. E pensamentos do povo refletem a vida, comportamento do povo. Claro que tudo tem um objetivo grandioso. Deus não é inteligência suprema. É. Inteligência suprema comete erros? Não, porque senão não é suprema. Então não se contradiz. Então, se Deus é inteligência suprema, não errou ao nos criar. Isso significa que existe um grande objetivo, lindo, maravilhoso para cada um de nós. Porque a sabedoria divina é tão grande que nos fez semelhantes, mas diferentes. Eu sou eu, único, como cada um de nós é único. Isso é muito importante. Se sentir filho de Deus, criatura divina, faz parte da descoberta da nossa realidade espiritual. E uma vez que a gente se descobre, né, criatura divina, a gente encontra a felicidade relativa ao nosso estágio evolutivo.
Porque a gente tem tudo a favor. A minha filha mais nova, ela fala isso. Pai, o universo está conspirando a meu favor. E ela está certíssima nisso. Porque Deus não nos criou para a derrocada. E sim para o sucesso. Só que o sucesso depende do esforço pessoal, individual, de cada um de nós. Então vamos parar de pensar como homens e mulheres. E pensar como espíritos imortais. Porque isso faz a grande diferença. Eu às vezes brinco e falo isso nas minhas falas, que a gente nasceu peladinho, né? E se morrer de roupa já teve lucro na vida. Por que a gente fica tão desesperado correndo atrás de não sei o quê? Olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo, são lições evangélicas. A gente faz a parte da gente e a que nos toca como resultado chega. É que a gente fantasia o que vai chegar. E a hora que chega o que a gente precisa e que a gente merece, a gente fica decepcionado. Não com a gente que fez pouco, mas com Deus que não foi bonzinho. E aí a gente cria desapontamentos internos e vai sendo infeliz. A gente até quer que os outros obrigatoriamente gostem da gente. Vocês já viram o que é o sofrimento, a separação entre duas pessoas que viveram junto um certo tempo? É terrível, porque a gente não se respeita, não é? Cada um é dono do seu próprio destino. Se a pessoa não quer mais, por que você vai forçar ele para isso? É exatamente o resultado dessa novela mesmo. A moça vai viajar para a Índia para fazer um confronto lá. Ela devia cuidar da vida dela. E é isso que a gente faz. Ah, vou lá tomar satisfação. E arranja uma encrenca pior do que a primeira. Porque a gente não sabe respeitar a liberdade que Deus dá para todo mundo. Livre-arbítrio é dádiva divina. Ninguém tem direito de cercear ninguém. E os espíritos bondosos fazem isso conosco. Quando alguém desatinadamente começa a pensar em se matar, os espíritos vêm e ajudam, procuram dissuadi-lo, chamando essa pessoa a responsabilidades, colocando pessoas de boa intenção na vida dela para dar conselhos, para fortalecer o ânimo dela. Mas se ela quer, ela faz. E nenhum espírito, por mais superior que seja, impede. Porque se fosse assim, Jesus teria impedido Judas. E quem maior do que Jesus na face da terra? Não é verdade? E a gente não entende isso. Então a gente fica tão desesperado quando um filho nosso começa a fazer desatinos no nosso conceito, que a gente fica, não sabe o que faz. Sofre terrivelmente, perde o equilíbrio e não tem mais condições de ajudar o filho. Porque está desequilibrado. Ora, o filho, antes de ser nosso filho, ele é também criatura divina, filho de Deus. E se ele tem livre-arbítrio para fazer isso, não fomos nós que demos. Portanto, a responsabilidade é dele. Agora, vamos ajudar para impedir aquilo dentro do respeito que nos devemos uns aos outros. E é isso que a gente não sabe. Como a gente não sabe perder, porque um filho da gente cometer um desatino, representa para o nosso orgulho uma perda. E a gente esquece quantas encarnações passadas a gente vem fazendo desatinos. Ah, que bom que os espíritos bondosos que cuidam de nós, os nossos anjos da guarda, porque a gente tem, todos nós temos, espíritos bondosos, amigos, que nos ajudam. Ah, se eles pudessem contar quantas coisas eles já fizeram tentando evitar que a gente cometesse desatino.
mas nunca nos desrespeitaram nisso. A gente, quando comete um desatino, as consequências vão mostrar isso para a gente. Se não é nessa encarnação, vai ser no mundo espiritual e na outra. Porque o espírito, outra vez, esse conceito é fundamental. O espírito é imortal e destinado à perfeição. Cedo ou tarde, será um espírito superior. Todos seremos. Foi isso que deu garantia a Jesus a dizer: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Vejam, isso não é religião. A doutrina espírita tem essa grande vantagem, que ela não vem pregar dogmas ou enunciados religiosos. Ela vem mostrar uma realidade espiritual. A doutrina espírita é a ciência do espírito. É o conhecimento das leis espirituais que nos governam. É fazer com que o homem e a mulher, no corpo físico, deixe de pensar no imediatismo da vida para pensar na realidade espiritual. E usar o imediatismo da vida como recurso de progresso espiritual e não como finalidade. Muda o ponto de vista. Então, diante do nosso destino, nós temos tudo para saber o que fazer. Façamos de forma adequada para sermos felizes. Porque a felicidade é isso. Não é ter. Não é mandar. Não é ser poderoso. É estar em harmonia com as leis espirituais que nos regulam. Sejamos felizes.